de agora está entrando no ar. Escola Brasil. O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente. Escola Brasil. Olá, brava gente brasileira! Hoje, 7 de setembro, dia da independência do Brasil, vamos falar de uma coisa fundamental para conquistarmos a nossa independência pessoal: o conhecimento. Exatamente! É conhecendo nossos direitos, aprendendo a ler, a escrever, sabendo como nos expressar, é que conseguimos ser independentes e nos tornamos verdadeiros cidadãos. Uma das ferramentas mais importantes para alcançarmos essa independência é a alfabetização. Se sabemos ler e escrever, conseguimos entender muitas coisas e fazer com que os outros entendam nossas necessidades. E como amanhã é Dia Internacional da Alfabetização, hoje nós vamos conversar com a autora do livro A Escola que Não Ensina a Escrever. Ela comenta algumas falhas cometidas por professores na hora de ensinar a ler e a escrever. Vamos prestar atenção que é para melhorar isso, né, gente? Conhecendo o problema, podemos encontrar formas de resolvê-lo. Foi o que fez uma escola de Estreito no Maranhão. Alô, pessoal do Centro de Ensino Frei Gil. Vamos contar a experiência de vocês com as disciplinas de reforço. E como hoje é sexta-feira, tem uma história pequenininha, mas com uma grande lição: apertada e barulhenta. E o Matuto vai contar por que Dom Pedro I resolveu dar o grito da independência. Voltamos depois do intervalo. Escola Brasil. Um programa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. Vai estudar? Então mantenha por perto o dicionário. O pai dos inteligentes, como diz o matuto Luiz Alberto. Assim, quando surgirem aquelas palavras difíceis que você nunca viu, o dicionário tá ali, prontinho para ajudar você. A dica é do Escola Brasil. Escola Brasil. Esta é pra você, professor. É, principalmente para você, professor, professora que trabalha com turmas de alfabetização. Amanhã, 8 de setembro, é o Dia Internacional da Alfabetização e o Escola Brasil não podia deixar a data passar em branco. Afinal, alfabetizar bem é um dos grandes desafios da educação brasileira. Uma criança mal alfabetizada vai ter problemas na escola nos anos seguintes e pode terminar o ensino fundamental sem escrever com clareza e sem entender bem o que lê. Mas para resolver o problema é preciso descobrir onde a escola está falhando. Foi justamente isso que a professora Silvia Colello, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, tentou descobrir. Ela fez uma pesquisa e o resultado está no livro A Escola que Não Ensina a Escrever. Nessa publicação, ela registrou o resultado de estudos feitos com alunos de escolas públicas e particulares do ensino fundamental. E é com a professora Silvia que a gente conversa agora para saber um pouco mais sobre essa pesquisa. Alô, professora Silvia, tudo bem? Tudo bem, Cadu e Sandra, um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto aí tão importante que é a educação. O prazer é nosso. É isso. Professora, durante a sua pesquisa, a senhora percebeu algumas falhas que a escola comete no ensino da escrita, né? Uma delas é a maneira como são passadas as tarefas. Bem, nesse caso, onde o professor está errando? Eu constatei uma série de lições que são feitas de modo mecânico, artificial, tarefeiro. Ok, a senhora pode dar um exemplo? Coisas do tipo complete a lacuna, né? Ou recorte palavrinhas que comecem com a letra A, ou coisas assim, em que as crianças
trabalham, mas elas não são levadas a pensar sobre a língua e a se expressar através da Que língua. outros problemas a senhora encontrou na sua pesquisa que vale a pena aí passarmos para os educadores que estão ouvindo o programa agora? Outro vício que eu encontrei é o próprio modo como o professor organiza a sua sala de aula. Né? O que prevalece nas escolas é aquele modelo que o professor organiza a sala em fileiras e as carteiras todas elas voltadas para o professor. E nesse modelo, muitas vezes, é difícil atender a diversidade dos alunos. Bem, nesse caso, qual seria a melhor forma de organizar a sala de aula? Trabalhando em grupos, em duplas ou em trios de alunos que possam ser agrupados conforme o seu grau de dificuldade ou conforme a sua possibilidade de uns ajudarem os outros, né? Muda muito o rendimento da sala de aula. E como o professor pode saber se está acertando ou errando? Eu acho que um critério interessante é o professor se perguntar como é que o seu aluno está enfrentando aquela determinada lição ou aquela determinada tarefa. Se o aluno estiver respondendo aquilo de modo passivo, mecanicamente, se ele estiver desinteressado pela tarefa, eu acho que o caminho não está sendo bom. Bem, para nós terminarmos aqui, que dicas a senhora dá para a professora ou para o professor que quer ver o seu aluno lendo e escrevendo bem? A verdade é que não existe uma fórmula única. A dica que eu daria para o professor é trazer para a sala de aula propostas que façam o seu aluno pensar, que estimulem o seu aluno a se expressar, a criar suas histórias, a contar os seus causos. Olha, professora Silvia, muito obrigado pela entrevista, viu? Eu é que agradeço e deixo aí um grande abraço a vocês e a todos os ouvintes. Um abraço para a senhora também. A professora Silvia Colello, que você acabou de ouvir, é autora do livro A Escola que Não Ensina a Escrever. Para quem ficou interessado no livro, vamos passar o telefone da editora responsável pela publicação, A Paz e Terra. O número é 11, código de área de São Paulo, 3337-8399. Repetindo, 11 3337 8399. Alô, alô, musical. E você, educador, não deixa a peteca cair, como nessa música do maranhense Antônio Vieira, o Mestre Vieira. A peteca subiu e desceu, e quem deixou cair não fui eu. A peteca subiu e desceu, e quem deixou cair não fui eu. Agarra uma palha de milho, enquanto está verde não seca, e faça com ela, meu filho, bonita e redonda a peteca, e leve os amigos ao terreiro, numa roda dividida, para alegrar todo mundo, que a peteca é como a vida, para alegrar todo mundo, que a peteca é como a vida. Subindo e descendo não deve cair, subindo e descendo não pode cair, Subindo e descendo não deve cair, subindo e descendo não pode cair. A peteca subiu no supapo que eu dei, e se ela cair, se caiu eu não sei. a peteca subiu, subiu, subiu do sopapo que eu dei. E se ela caiu, se caiu eu não sei. Agarra uma palha de milho enquanto está velho, não seca, e faça com ela, meu filho, bonita e redonda a peteca, e leve os amigos ao terreiro, numa roda dividida, para alegrar todo mundo,
que a peteca é como a vida, para alegrar todo mundo, que a peteca é como a vida. Subindo e descendo não deve cair, subindo e descendo não pode cair, subindo e descendo não deve cair, subindo e descendo não pode cair, Subindo e descendo não pode cair, subindo e descendo não deve cair. subindo e descendo não deve cair, subindo e descendo não pode. Segura a peteca! Mestre Vieira, que você ouviu aí cantando a peteca, composição dele, criou mais de 300 canções, sambas, valsas, boleros e ritmos regionais, como baralho e carimbó maranhense. E é pro estado do Maranhão que nós vamos agora! Estuda Brasil! Vamos contar a experiência de uma escola do Estreito, no extremo oeste do Maranhão. Aliás, quem contou foi o estudante e ouvinte Cláudio Chaves Paixão. Ele escreveu uma carta para a Escola Brasil dizendo que o Centro de Ensino Frei Gil tinha muitos alunos com dificuldades em aprender português e matemática e que a escola encontrou uma saída. Nós conversamos com a diretora Nilza Gonçalves de Matos para saber como eles resolveram o problema. A diretora disse que eles estavam diante de um impasse. Se os professores atrasassem a matéria para dar mais atenção às dificuldades dos alunos, não daria tempo para cumprir todo o currículo do ano. Ouve só qual foi a solução que eles encontraram. Aí a gente pensou em criar uma aula de reforço dentro do próprio horário das aulas deles. E aí surgiu a ideia de criar outra disciplina, técnica de redação, um professor específico e operações fundamentais. Essas duas disciplinas que a professora Nilza falou complementam as aulas de português e de matemática. Com a técnica de redação, o professor ele explora mais os textos, corrige a questão ortografia, caligrafia, acentuação, pontuação, tudo isso está incluído. As operações fundamentais é basicamente trabalhar as 4 operações: subtração, adição, multiplicação e divisão. Todo o trabalho é feito em laboratório. Nas aulas de matemática, por exemplo, os estudantes utilizam objetos para aprender sobre quantidade ou medida. As duas disciplinas que foram criadas para servir como aula de reforço aumentaram as aulas em 40 minutos todos os dias. Mas a decisão foi de toda a comunidade escolar, dos professores, estudantes e pais. Alô, Cláudio, muito obrigado por dividir conosco um pouco da experiência de vocês aí de Estreito, no Maranhão. E fiquem ligados que depois de amanhã vamos falar sobre a falta de biblioteca aí no município. E você que conheceu essas disciplinas de reforço que são oferecidas e quer que a sua escola tenha o mesmo projeto, atenção para a dica. Primeiro, converse com a comunidade escolar sobre a ideia. Se for aprovada, faça um projeto e leve para a Secretaria de Educação. Explique as dificuldades dos alunos e justifique o projeto como uma possibilidade de crescimento no desempenho escolar. Uma dose de boa vontade também ajuda. Mas o segredo mesmo é uma equipe de professores e coordenadores bem unida, com vontade de mudar. Se surgir um novo projeto de melhoria do ensino, então conte pra gente. Envie uma carta para a Escola Brasil, lápis e papel na mão, que daqui a pouco vamos dar o endereço. Depois de um rápido intervalo, o Matuto conta a história da independência do Brasil. Escola Brasil. Um programa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil. Isso é problema, né? Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola. Ah, isso é problema. A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo. É? A mortalidade infantil é muito mais alta. Ah, isso é problema. Para com essa viola, é só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora. Bom, aí é solução, compadre. Então não fica aí parado. Levanta, homem. Eita! Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido. O Matuto trocou
trocou o jegue por um cavalo. Ó, Nossa, é cavalão. mesmo. Tá vindo ali todo garboso, ó, num cavalo bonito, um verdadeiro cavalo alazão. Certa vez eu vim montado, ai, ai, no cavalo alazão, numa estrada toda cheia, ai, ai, do buraco pelo chão. Oi, plebeu Cadur, como vai, plebeia Sandra? E alô pra todos os plebeus esparramados por esse Brasilzão. Plebeus, é? Já vi. O quê? Quem não é da realeza é plebeu. Isso eu sei, ué. E eu sou da realeza. Ô, meu, do Império. Aham. Não vai me dizer que a Fazenda Matinha virou um palácio. Você é o imperador da Matinha. Mais respeito com o príncipe Dom Pedro I, plebeia. O quê? Não tá reconhecendo eu, não? E eu sou o príncipe Dom Pedro I e eu tô aqui com um grito engasgado na garganta. Ó, chega em ter, tá dando um nó. É o grito da independência que eu tô doidinho pra sortar. Ih, Cadu, acho que o Matuto andou lendo muitos livros de histórias do Brasil e agora tá pensando que é Dom Pedro. Mas eu sou Dom Pedro. Vocês estão de frente pro Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José e por aí vai, vulgo Dom Pedro I. E hoje, 7 de setembro de 1822, e eu tô doidinho pra proclamar a independência do Brasil. Vai ser independência ou morte! Tá bravo, menino. E por que você tá tão ansioso assim pra proclamar a independência do Brasil, ô, seu Dom Pedro? Cais que os portugueses mandaram anular a minha convocação na Assembleia Constituinte Brasileira. Ah, mentira. Estou ameaçando mandar as tropas pra cá e exigindo que eu volte pra Portugal. Eu não vou voltar mais de jeito maneira, menino. Mas, Vossa Alteza poderia fazer o favor de explicar? Vai proclamar a independência aqui agora? Não, menino. Não? Eu tô seguindo pras margens do Riacho do Ipiranga em São Paulo. E ninguém vai me impedir. Ô, Dom Pedro, antes de proclamar assim essa independência, conta uma coisa aqui. Como foi essa história aí de Portugal querer mandar tropas pra cá contra a Assembleia Constituinte? Vou explicar tintim por tintim. Então explica. Mas eu vou começar pelo começo, uma questão de princípio, tá bom? Dom Pedro VI, meu pai, e a mulher dele, minha mãe, vieram para o Brasil em 1808, fugindo do Napoleão Bonaparte. Aquele imperador francês que assustou muita gente fazendo guerra na Europa. É, um baixinho metido a bravo lá, né? Mesmo. Pois é. Depois, o Dom João VI voltou para Portugal e Dom Pedro I ficou ainda menino aqui como príncipe regente, não foi? De jeitinho, obrigado. Pois é. Até que outro dia a corte de Portugal mandou que eu voltasse pra lá. Foi, né? Vê se pode entender. Eu voltar pra lá. Nem morto. E eu tô achando que eles queriam deixar o Brasil assim, sem ninguém governando, sabia? Pra mandar em tudo por aqui, sabia? Então foi aí que o povo fez um abaixo-assinado pedindo pra Sua Alteza ficar. E eu disse pra quem quisesse ouvir, se é para o bem do povo e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Fiquei. E não aceitei mais a Constituição de Portugal. Foi por isso que Dom Pedro I convocou a primeira Assembleia Constituinte para fazer a primeira Constituição brasileira. Exatamente. E hoje, 7 de setembro de 1822, eu recebi uma carta da minha mãe e outra do José Bonifácio, o patriarca da independência. Eles estavam avisando que a hora da independência era agora ou nunca. Já tirei o chapéu, a espada da bainha e tô pronto pra dar o grito da independência. Então tá, Dom Pedro, dê o seu grito. Vamos, Alazão, pro Riacho do Ipiranga já! Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro promover a liberdade do Brasil. Independência ou morte! E depois do dever cumprido, eu tô vazando a braquiária que cresce nas margens plácidas do Riacho do Ipiranga. Tchau pra vocês, gente! Tchau, Matuto. Cansou do grito, hein? E essa foi a aula de história do Matuto, ou melhor, do próprio Dom Pedro. Hora da leitura. Hora da leitura. É sexta-feira. Só pra não perder o costume, vamos ouvir uma história bem curtinha, apertada e barulhenta. Era uma vez.
Era uma vez um homem que vivia numa casinha bem pequenininha com mais 7 pessoas. A esposa e 6 filhos. A casa era tão apertada que todos viviam se esbarrando, brigando, discutindo. Era uma confusão de choro de criança, gritos. Um dia, o homem estava tão infeliz em viver apertado com a família que resolveu procurar o rabino da cidade para pedir alguns conselhos. O rabino ouviu todas as reclamações do homem e deu o seguinte conselho. Ele pediu para que colocasse 2 galinhas, um galo, um ganso, um bode e uma vaca para morar junto com todo mundo dentro de casa. O homem ficou muito confuso com aquilo, mas seguiu os conselhos do rabino. Depois de alguns dias, o homem procurou o rabino desesperado. A casa estava insuportável. Era pena de galinha para todo canto, o bode dando chifrada nas crianças, a vaca pisoteando todo mundo. Desta vez, o rabino aconselhou que tirasse todos os animais de uma só vez. Quando o homem tirou todos os animais, percebeu o quanto a casa ficou espaçosa, silenciosa e tranquila. A casa já não parecia tão pequena assim para ele morar com a esposa e os 6 filhos. Era uma vez. E aí, o que você achou? Se quiser ler a história completa, com as ilustrações e tudo mais, é só procurar na sua biblioteca o livro Apertada e Barulhenta, de Margot Zemacho. A obra foi distribuída para as escolas públicas de ensino fundamental pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Nós voltamos depois do intervalo com as cartas. Escola Brasil. Um programa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. Nossas crianças e adolescentes precisam de oportunidades iguais. Oportunidade de estudar numa boa escola, de ter saúde, de brincar, correr e se divertir. Nossas crianças precisam de espaços para jogar bola, nadar. Elas precisam conviver com os valores que formam o cidadão, como a solidariedade, o respeito e a tolerância. Porque as pesquisas apontam que a desigualdade social é uma das principais causas da violência no Brasil. A violência social gera violência física. Ajude a dizer não à violência, dizendo não à desigualdade social. Valorizar nossas crianças e adolescentes é afastá-los da violência. ANDI e UNICEF, pela igualdade social. Escreveu e enviou, sua carta já chegou. Cadu, eu tô com uma cartinha aqui bem linda da Márcia Oliveira Pinto, de Santa Luzia, município de Itamarandiba. Sabe onde fica? Nossa, onde fica? Itamarandiba fica em Minas Gerais, gente. Alô, Minas Gerais! Eu não lembro desse nome de Itamarandiba por aqui, acho que é a primeira carta que a gente recebe de Exatamente. lá. Boa noite, Cadu, Sandrinha e todos os ouvintes do Escola Brasil. Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que eu sou ouvinte de todos os dias. Eu adoro esse programa e a parte que eu mais gosto do Escola Brasil é a parte do matuto. E a parte que eu menos gosto é quando o programa acaba. Eu fico tão triste, eu gostaria que esse programa fosse maior, que durasse mais tempo, porque ele termina logo. Bom, vou terminando por aqui e deixo um grande abraço para todos vocês e gostaria de deixar assim um forte abraço para minha mãe, a Maria, e meu pai, Raildo, e para todos os ouvintes do programa. Beijinho, tchau, um beijinho para você também, Márcia. Obrigado, viu, Márcia? Dá um abraço no seu pai e na sua mãe também, tá? E eu vou aproveitar e mandar um grande abraço. Você tá vendo como tá expandindo a rede, Sandra? O pessoal que tá sendo parceiro do Escola Brasil, eu vou dar um abraço para mais um parceiro nosso, que é o pessoal da Rádio Cidade 87,5 MHz, uma rádio comunitária que fica em Mairinque, no estado de São Paulo. Alô, Rádio Cidade, alô, Mairinque. Eu tenho um primo que morava em Mairinque, não sei se ainda mora, o Zizo. Será que o Zizo ouve a Rádio Cidade? Ô Zizo, você tá me escutando aí, menino?
Se você não for o Zizo, estiver escutando também, parabéns, um grande abraço, continue ouvindo Escola Brasil. E você, amigo radialista, quer retransmitir o Escola Brasil? Entre em contato conosco, viu? Pode entrar no site www.escolabrasil.org.br. Vai dar tempo de mandar mais um beijinho? Dá, né? Então vamos para Itamarandiba de novo. Tem outra carta aqui, ó. Ô, Minas Gerais. Da Maria Martins agora. E ela escreveu uma carta tão linda, Cadu. Desenhou umas flores. Lindo. E escreveu um pedacinho de uma música aqui que fala o seguinte, ó. Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, tudo isso não tem valor sem ter vocês. Um beijo, Maria Oliveira Martins. Beijinho, legal, Itamarandiba. Maria, A peteca subiu e desceu, e quem deixou cair não fui eu. Nem fomos nós que deixamos a peteca cair. Hoje nós ouvimos a experiência de uma escola em Estreito, no Maranhão, que não deixa a peteca cair também. Todos concordaram em ter mais 40 minutos de aula de reforço todos os dias para compreender melhor as lições de português e de matemática. Também tivemos a entrevista com a professora Silvia Colelo, que falou sobre erros que alguns professores cometem durante a alfabetização. É bom conhecê-los para aperfeiçoar as suas aulas. Silvia Colelo publicou esse estudo que fez no livro A Escola que Não Ensina a Escrever, da editora Paz e Terra. E o Matuto interpretou aqui muito bem Dom Pedro I quando decidiu dar o grito pela independência do Brasil. Se você quer ouvir de novo qualquer programa do Escola Brasil e tem acesso à internet, entre na nossa página. O endereço é www.escolabrasil.org.br. Repetindo, www.escolabrasil.org.br. Lá você pode escutar os programas, enviar e-mails pra gente. Bem, mas se você gosta mesmo é de escrever carta, o endereço vai agora no finzinho do programa. Dê suas sugestões, viu? Porque a sua participação é muito importante. E se você anda sempre cansado, pálido, sem vontade de fazer nada, não perca o Escola Brasil de segunda-feira. O Matuto vai falar sobre uma possível causa, viu? A anemia. E como combater o problema com uma boa alimentação. Até segunda-feira, brava gente brasileira. Tchau! Brava gente brasileira, longe vou de bom servir, vou ficar a pátria vou morrer pelo Brasil, vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil. Escola Brasil. Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço. Caixa Postal 2490, CEP 70.849, -970, Brasília, Distrito Federal.